Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje vamos falar sobre tipos de variáveis e testes. A gente vai abordar quais são os tipos de testes estatísticos que temos e quais os tipos de variáveis que nós temos e como os testes dependem das combinações dos tipos de variáveis no eixo x e y. A gente falou do teste T em uma aula anterior, mas eu acredito que seja muito importante saber qual teste escolher. Você precisa saber sobre os tipos de variáveis, e isso vai servir para as aulas que vêm mais à frente, em que vocês vão começar a identificar as combinações entre o eixo x e y em tipos de variáveis para saber como será o gráfico e qual teste iremos utilizar. Então, geralmente, quando falamos em um gráfico, falamos em um eixo x e um eixo y. O eixo x ele pode ser categórico ou numérico, e o eixo y ele pode ser também categórico ou numérico. E você percebe que, a depender das diferentes combinações, você pode ter testes diferentes. Por exemplo, se eu tenho aqui dados categóricos, que eu vou falar o que é, em cima e embaixo, no x e no y, claramente teremos um Q quadrado ou um teste exato de Fisher. Se tivermos, por exemplo, aqui dois níveis do fator, no caso seriam dados categóricos, e aqui o eixo y contínuo seria um teste T ou uma nova. Então, tudo vai depender de como o eixo x e o eixo y ele é organizado. Nós podemos ter alguns tipos de variáveis. Podemos ter variáveis quantitativas e qualitativas. Qualitativas temos nominal e ordinal. Então, por exemplo, uma variável qualitativa nominal, homem e mulher. Você está agrupando em grupos um determinado conjunto de valores. Então, se a pessoa se identifica como homem, ela vai ser colocada no grupo homem, e se a pessoa coloca que é mulher, ela vai ser colocada no grupo mulher. É uma das maneiras de você fazer. E aí você pode coletar para homens e mulheres qual a idade deles, para ver se tem diferença de idade entre homens e mulheres. É um exemplo simples. Ordinal, por exemplo, você poderia colocar uma criança, um jovem, um adulto. Tem uma ordem aí associada a envelhecimento. Então, seria uma categórica ordinal, porque além de você separar em categorias qualitativas, que você está dando classes a ele, você está ordenando essas classes. Quantitativa, você tem discreta e contínua. Quantitativa é quando o eixo y ele é numérico. Em vez de eu separar em grupos, eu coloco os valores associados àquele número específico. Então, por exemplo, discreta é quando não entra valores entre números inteiros, só entra números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, e contínuo são valores que estão entre os intervalos também inteiros, que nesse caso aborda os valores 1.1, 1.2, 1.3, e aí podemos ter vários. Idade, por exemplo, é um exemplo de uma variável quantitativa discreta. A pessoa não pode ter uma idade meia. Mas também podemos ter a variável quantitativa contínua, que aí você pode pegar a altura de uma pessoa. A pessoa pode ter 1,73. Então, você percebe que o eixo x e y, ele pode ser quantitativo ou qualitativo. E a depender de ele ser quantitativo ou qualitativo, vai gerar tipos de testes e gráficos diferentes. E a depender também de quantos níveis do fator, que seria quantos grupos ou classes temos aqui, você também pode ter testes diferentes. Então, por exemplo, se eu só tenho dois grupos, que são níveis do fator, porque aqui o eixo x é o fator que explica o eixo y, e o eixo y é explicado pelo fator x. Então, um nível do fator seria um nível, ou seria um grupo desse fator, ou desse eixo x. Nesse caso aqui é o homem, e aqui seria a mulher. Quando você tem só dois grupos, você usa o teste T. Claro que se o eixo Y ele for contínuo ou ele for numérico. Mas se eu tiver vários grupos aqui, que são, por exemplo, talvez raças asiáticos, latinos, europeus, aqui você já usaria, por exemplo, uma nova. Então você percebe que a depender dessas combinações você pode ter testes diferentes. Aqui é um gráfico na vida real, você tem grupos aqui, A, B, C e D, você tem valores que seria o eixo Y. Você tem diferentes grupos, e aqui nesse caso você usaria uma nova. Só que você percebe que além daqui você tem um eixo que está embaixo, que é o eixo de mês.
Ou seja, cada uma dessas variáveis ela pode ser, e cada um desses produtos ele pode ser do mês de janeiro ou fevereiro. Então tem uma categoria extra que esse gráfico está mostrando, que seria a segunda categoria do eixo X. Aí nós vamos para os gráficos que são chamados gráficos multifatoriais. E aí vamos para uma nova múltipla, que a gente não vai entrar aqui no curso, não vamos abordar, mas que é interessante que vocês saibam que existe. Além disso, nós temos aqui um exemplo de dois eixos contínuos, que seria uma regressão. Nesse caso aqui não seria uma regressão linear, seria uma regressão não linear. E aqui eu falei dos eixos e dos gráficos, quando ele tem mais de um eixo X ou Y, você começa a entrar em um outro parâmetro. Aqui, por exemplo, é o número de dinheiro por quilo ao longo dos meses. E aqui você pode ter por estado. Então, aqui seriam dois eixos, um eixo mais temporal, numérico, e o outro mais categórico. Aqui você já mostra a combinação dessas duas variáveis, que a gente pode mostrar desse jeito em formato de área. É outra maneira de olhar para isso. Você tem um ponto que está com um valor no eixo B, um valor que está no eixo A e um valor que ele está no Y. Então, é a combinação desses três e você vai plotando isso até gerar uma área. Então, é outra maneira de ver. Isso aqui é um pouco mais avançado e eu não vou entrar nisso agora. E aqui, para vocês verem que a estatística é uma área muito ampla, tem muito teste estatístico que você pode utilizar. Eu recomendo que você pause, olhe para esse gráfico e analise. São muitas abordagens, são muitos testes e não temos como abordar todos os testes. E aqui, se eu não me engano, nem é exaustivo. Podemos ter outros testes e a gente geralmente não usa tudo aqui. Mas quando a gente quer se localizar, a gente pode utilizar um mapa conceitual desse aqui para se localizar. Então, você percebe que, por exemplo, quando temos uma variável independente, fator nominal ou ordinal, e a variável dependente quantitativa, se ela for independente, o eixo x, y, podemos utilizar um teste T, se a distribuição for normal. E aí você pode, se tiver mais de duas categorias, uma nova unifatorial. Se tiver mais de uma variável, uma nova multifatorial. Eu tenho GLIMs, tem a correlação de Pearson, que são quando tem duas variáveis quantitativas, correlação quando não tem causalidade, com causalidade, regressão, e assim sucessivamente. Eu espero que você olhe esse vídeo com calma, acompanhe. A gente vai falar só de mais alguns testes mais para frente, mas eu queria que você soubesse que o mundo de estatística é muito mais amplo e que não é possível abordarmos todos esses tipos de testes em um único curso. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se conecta comigo no LinkedIn para que a gente possa conhecer um pouquinho mais um ao outro. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.